Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar um procedimento simples e intuitivo para a gente aprender de vez o que acontece no processamento da base e dos pontos hover com o trabalho RTK. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é processar a nossa base. Por padrão, normalmente a gente vê nos equipamentos topográficos que os receptores eles geram um arquivo de dados brutos, o arquivo de rastreio, num formato próprio da marca. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com Colida, que é do grupo South, e aí ele vai gerar um arquivo de dados brutos STH, de South. O procedimento que a gente precisa fazer é converter ele para Hynix, que é, vamos dizer assim, é um formato de arquivo universal para dados brutos GNSS. Então a gente vai pegar o conversor da própria marca, South, com ele aqui aberto já, vou buscar o arquivo de dados brutos e vou fazer a conversão para o Hynix na versão 2.10, que é a versão aceita pelo PPP do IBGE, que vai ser a forma de processamento que a gente vai fazer dessa base. Tá? Então vamos lá. Diretório de entrada. Está aqui os nossos dados brutos. E agora a gente vai escolher o formato, Hynix 2.10. A gente quer que ele utilize do rastreio, que no caso seriam 4 constelações, que é o que esse receptor rastreia, GPS e GLONASS. Tá? Ele, por conta dessa versão, ele vai ignorar os rastreios do Galileu e do Beidou. Tá? Então a gente vai trabalhar só com GPS e GLONASS. Então a gente vai colocar aqui diretório de entrada igual ao diretório de saída e vai mandar converter. É bem simples. Perfeito. Já gerou aqui o arquivo Hynix. Vou pegar aqui a pasta base e ele gerou aqui o arquivo de observações. Hynix ele gera 3 arquivos. Tá? Vamos pegar aqui o arquivo de observações e vamos abrir aqui com esse visualizador de texto aqui, o WordPad. Pode ver que aqui nessa linha ele já me mostra o arquivo da altura da antena. Em campo eu registrei 1.724. Tá, mas por que aqui ele mostra uma altura diferente? Porque ele já converteu a altura inclinada para vertical. Isso faria com que diminuísse um pouco, né, o tamanho do valor da distância entre o ponto no chão, onde eu medi a altura, até uma plaquinha ali de medida que fica marcada no receptor. Porém, ele ainda tem que somar mais alguns centímetros até o centro de fase do receptor, que não é visível para a gente enquanto nós fazemos a medida, mas é uma distância conhecida do parafuso do receptor até o centro de fase, que é onde fica o receptor GNSS mesmo, e onde está sendo coletado naquele exato ponto as coordenadas que são registradas pelo GPS. Então eu já tenho aqui a altura final já corrigida nessa questão, já aqui no meu arquivo Hynix. Então vamos procurar agora o PPP do IBGE, o site. PPP IBGE. Serviço online de pós-processamento. Processar dados. Certo. É um rastreio estático da nossa base. Aqui eu poderia informar o tipo de receptor utilizado, porém eu não vou informar porque o próprio software da coletora ele já fez a correção dessa altura do centro de fase. Essa altura do centro de fase que quando eu indico aqui nesse site para fazer processamento, ele faria essa correção porque ele teria essas informações. Então, como já está corrigido, eu não vou informar. Não preciso informar a altura da antena, porque no meu arquivo Hynix já consta esse dado. Então, o que eu preciso, na verdade, é buscar o arquivo e indicar aqui no site. Deixa eu ver aqui. Base, para não ficar procurando no computador. Eu posso só inserir o arquivo de observações, ou eu posso, como é que se fala, juntar tudo num arquivo só, compactando elas numa pasta compactada. Esses 3 arquivos.
Porém, o próprio PPP do IBGE, ele já busca essas informações aqui precisas sobre efemérides dos satélites utilizados nas aquisições das coordenadas. Então, ele me permite só usar o arquivo de observações, que é o que a gente vai fazer. Mas eu poderia zipar e daria tudo certo, já fiz testes, não dá diferença entre escolher só o arquivo de observações ou os três juntos. Então, não vou marcar essa informação. Digita aqui o meu e-mail. Processar. A gente aguarda alguns instantes, aqui é bem rapidinho, tá? Download os resultados. Vou para a nossa pasta aqui. Certo. De todos esses arquivos aqui, a gente utiliza mesmo dois, tá? Que é o arquivo KML, que a gente usa para ver se o ponto de fato está na posição certa, se a gente escolheu o arquivo correto. Vou puxar aqui o meu Google Earth. E sim, esse aqui é o ponto correto. Então, a partir disso, o KML já não vai ter mais utilidade. E o próximo arquivo importante, o mais importante deles, é o PDF, que me mostra o relatório de processamento. O modelo da antena não disponível, aquela informação que a gente não quis inserir. As órbitas do satélite está rápida. Quanto maior tempo eu demoro para fazer o processamento, ele usa as correções de efemérides com maior qualidade, porque ele tem mais tempo para cálculo, para fazer visualizações sobre as efemérides. Nesse caso, foi a rápida, poderia ter sido a ultra rápida. Ok, aqui ele me mostra o tempo de rastreio, que foi em torno de 2 horas. Uma operação no modo estático. E aqui no final, a gente verifica que tem a quadro de coordenadas, né? A gente sempre utiliza o da primeira linha, que ainda está aqui bem grifado, né? É a que deve ser usada. Então vão estar aqui as nossas coordenadas corrigidas, UTM, e a nossa altitude normal, baseada nesse nosso modelo geoidal aqui. Ok, agora tendo as coordenadas prontas, a gente vai pegar o nosso arquivo de rastreio. Vai pegar o nosso arquivo de rastreio do rover, o arquivo de coletas de pontos do rover, na verdade. Coletora. Certo. Então aqui os nossos pontos, foi alguns pontos de controle que a gente coletou para fazer o processamento fotogramétrico e alguns pontos no limite da propriedade. Então, basicamente esse tipo de informação tu consegue editar a formatação, né? Aqui a gente optou por ID do ponto, descrição, norte-sul, elevação, que é altitude elipsoidal, o HRMS, o VRMS é a solução dele para a gente saber que foi com posição fixa. Vou copiar essas informações e vou abri-las no Excel. Aqui deu um probleminha. Ele trouxe desconfigurado ali a parte do cabeçalho. A gente já corrige isso aqui, abrindo de novo. Para o espaço aqui, ó. A gente quer só vírgula. Agora sim. Uma coisa curiosa que a gente pode ver que o ponto de coordenada instantâneo da base, que a gente também pode chamar de geodésica média, tem uma acurácia muito baixa. E isso é esperado, porque é um ponto sem processamento, sem nenhuma base mandando correção. Então ele está muito pouco preciso. Já o rover, você vai ver que as acurácias aqui estão bem altas, precisões. Mas elas estão todas precisas relativamente à base. Então, na verdade, a precisão dele aqui, por exemplo, do ponto P2, é 5 mm,
mais esses 85 centímetros. Então é por isso que a gente precisa fazer a correção da base, que é o que a gente está fazendo agora. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a altura, vou pegar aqui a coordenada norte. Vou lá aqui. Vou botar aqui para ficar claro na base. BBB. Isso aqui, existem softwares que fazem isso, tá? Isso aqui é uma forma intuitiva e bastante visual da gente entender o que está acontecendo. Vou pegar aqui a altitude elipsoidal, ou geométrica. Vou pegar o fator de conversão, 6,15. E a altitude normal já corrigida com base no fator de conversão. E aí, pode ver que a altitude normal ela é resultado da altitude elipsoidal menos o geoide. Agora vamos fazer aqui as verificações. Vamos ver o que a gente tem diferença aqui nos deltas. Deixa eu fazer uma verificação prévia aqui. Ok. Eu estou verificando aqui se o delta está ficando com valor positivo, porque quando a gente for fazer a correção, a gente quer somar 4,29 metros a essa coordenada aqui para que ela se torne igual a essa. Então o valor aqui tem que ser positivo mesmo. Ok. Certo, isso aqui seriam os deltas. Vou copiar aqui todas essas informações de novo. E agora, se a gente pegar essa coordenada e somar com essa, vou travar ela aqui para que eu possa arrastar depois para baixo. A gente quer que essa igualdade aqui seja verdadeira. Quer dizer que esse ponto aqui, essa coordenada aqui, estaria corrigida pelos deltas com base na nossa coordenada precisa que foi processada. Isso aqui, mais. Esse aqui é o nosso check aqui para a gente ver se está correto. Ok? Então agora esse padrão de correção a gente vai aplicar para todos os pontos aqui embaixo. Esse, mais esse. Para ficar mais visual ainda, esses deltas aqui nada mais são do que isso aqui, ó. Imagina que essa aqui é a nossa coordenada não corrigida, e essa aqui é a nossa coordenada corrigida, do PPP, e esse aqui são os nossos pontos do rodo. Esse aqui é o nosso vetor de correção. Delta x, delta y. Vamos voltar aqui para a tabela. Delta x, delta y. Aquele procedimento de
somar as diferenças lá no Excel, nada mais é do que isso aqui, ó. Eu vou pegar a coordenada, sabendo a diferença da coordenada não corrigida para corrigida, e fazendo a soma para que eu faça com que seja igual essas duas coordenadas aqui, e depois aplicando a correção para o over, a gente está fazendo isso aqui, ó. A partir disso, as nossas coordenadas estão todas corretas. A gente está fazendo exatamente isso no Excel. Ok? Então aqui a nossa coordenada norte, leste e altitude elipsoidal já estão corretas. Tá? Agora a gente precisa fazer a correção para a altitude normal, que é o nosso referencial altimétrico correto, né? Em Bituva. Nosso datum altimétrico. Então, a coordenada que precisaria. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas o correto é pegar todas essas coordenadas aqui, converter elas para latitude e longitude e submeter ao cálculo de ondulação geoidal para cada ponto numa outra página do IBGE. Porque daí a gente vai ter a ondulação geoidal para cada ponto aqui e aí esse cálculo fica correto. Para título de exemplo e também porque a área é pequena, deixa eu ver aqui, só para você ter ideia, esse aqui foi o meu voo, então é uma área de 30 hectares, a ondulação geoidal aqui vai variar muito poucos centímetros, 1 centímetro ou 2 para mais ou para menos. Mas o correto, por padrão, no trabalho de você seria pegar a ondulação geoidal para cada ponto, inserir aqui na tabela, e aí fazer os seus respectivos cálculos. Essa coordenada, a ondulação geoidal do ponto, vai dar x altitude normal. Mas então, gente, a partir daqui, com essas coordenadas, a gente já teria as coordenadas corrigidas e poderia utilizar elas aqui, como no meu caso aqui, ó, P4, P5, para pontos de controle, para fazer o levantamento do perímetro da propriedade, já com as coordenadas todas corrigidas. O vídeo de hoje era isso. Se ficarem com dúvida em relação à correção da ondulação geoidal, como fazer isso, como converter as coordenadas para latitude e longitude, para poder gerar um arquivo de pontos para poder obter o geoide de cada ponto, manda mensagem para mim que eu preparo esse material também, e a gente até pode usar parte do vídeo aqui, parte desse processamento, aplicar aqui e ver quanto que dá de diferença entre a altitude normal ideal com ondulação para cada ponto, tá bom? Um abraço para vocês.